agora iniciou. Então, Gravando. bom dia, pronto. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação imensa, né, retornarmos aqui nosso ciclo de seminários integrados, né? E hoje teremos a participação, né, do grupo lá do IFRJ. Então, agradecemos de antemão imensamente a professora Juliene e a professora Ademário pela disponibilidade de nos apresentar um pouquinho a respeito do IFRJ, conhecemos um pouquinho do IFRJ e também do que é desenvolvido, né, numa parte que é desenvolvido lá na instituição com o professor Ademário. Então, professora Juliene, pode ficar à vontade, né, para assumir a apresentação aí, né? Eu estou projetando, quando a desejar passar os slides, é só me dar um toque que eu passo aqui. Boa tarde, bom dia a todos. Obrigado, Thales, aí, por projetar os slides para mim. Vou falar um pouquinho como está atualmente o PMBQBM aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? A gente está ligado à coordenação geral, a SPBQ. A nossa instituição é o Instituto Federal do Rio de Janeiro e estamos bem próximo da nucleadora do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Pode passar. Pode passar, Thales. Bom, então, o Instituto Federal, ele faz parte é uma instituição associada desde a criação do programa, né? Ele constitui o APCN de 2012, que foi submetido à CAPES, e a nossa primeira turma de alunos ingressantes foi no segundo semestre de 2014. Então, hoje a gente compõe das 15 instituições associadas. Pode passar. Bom, pode passar, fazendo favor. Pode passar os dois, são isso. Eu estou sem... Pode voltar, não, desculpa, voltando. A gente está aqui, né, nesse mapa, esse aqui é um pedacinho da região do município do Rio de Janeiro. A gente está no Maracanã, então dá para vocês verem o Maracanã, né? O Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Maracanã, ele fica bem próximo ao Maracanã, né? Então todos convidados aqui, dá para ver jogo de futebol. E estamos bem próximo também da UFRJ, que está aqui na setinha à esquerda, aqui, onde a gente tem a nucleadora. Além disso, né, a gente está bem central no Rio de Janeiro, a gente também acaba ficando muito próximo da Fiocruz, que é localizado, né, próximo ao UFRJ, e aqui perto do Maracanã a gente está muito próximo da UERJ também, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, a gente está bem central. Isso, por um lado, é muito bom, porque possibilita a mobilidade dos alunos entre vários centros de referências, né, bem consolidados. Por outro lado, a gente também acaba concorrendo, né, na questão de ingresso, a gente acaba tendo uma competição grande com esses outros centros que já são bastante tradicionais em pesquisa na área, inclusive na área de bioquímica e biologia molecular. Tá? Pode passar. No Instituto Federal de Rio de Janeiro, a gente tem alguns programas, né, de pós-graduação em estrito sensu. O primeiro programa que foi criado no IFRJ, ele é o programa de ensino em ciências. Ele foi criado em 2007, então a pós-graduação no IFRJ é bem nova, né, ela começou em 2007 com um programa só de mestrado, e seguido depois de um programa de mestrado em tecnologia de alimentos. Todos esses mestrados, e posteriormente que começaram a turma de doutorado, eles são profissionais. O único programa acadêmico é o Multicenter. Então, o único programa acadêmico do IFRJ é o PMBQBM. Né? Temos outros programas em redes também, mas todos voltados para a área de educação. Tá? Pode passar. Pode passar, Thales. Bom, no IFRJ, atualmente, a gente tem 8... Não, volta. Na tabelinha mesmo. Pode voltar, isso. Dentro dos docentes atuais, a gente tem 8 docentes orientadores credenciados, né? E, atualmente, a gente está com 4 alunos de doutorado e 7 de mestrado. Então, a gente tem uma relação de 1,375 aluno orientador. Desses 11 alunos, 9 são bolsistas FAPERJ, tá?
E dessas 9 bolsas FAPERJ, 2 são bolsas nota 10, que é uma outra categoria de bolsa da FAPERJ, né, que selecionam trabalhos de excelência e que tem um valor um pouquinho maior do que a bolsa de mestrado tradicional. Temos atualmente 2 discentes sem bolsa. Esses 2 discentes sem bolsas, eles entraram agora no edital 1 de 2024, no meio do ano. E esses 2 discentes sem bolsa, eles têm vínculo empregatício. Então, na realidade, a gente não tem como submeter pedido de bolsa para eles. Dos egressos, a gente tem 3 alunos que defenderam doutorado. É importante ressaltar aqui que o primeiro doutorado do IFRJ é do programa PMBQBM, então apesar de a gente ter pós-graduação anterior a nós, o primeiro doutorado do IFRJ é do PMBQBM. E todos esses alunos, né, 15 alunos de mestrado, todos esses alunos foram bolsistas ou FAPERJ ou CNPq. Pode passar. Então, atualmente, nós somos 8 professores, né, essa é a composição do nosso colegiado local. Desses professores, a gente tem o professor Cristiano. O professor Cristiano, ele trabalha muito na parte de bioquímica com farmacologia, na busca de novos alvos terapêuticos. O professor Ademário, que vai falar para vocês, né, que ele é um pouquinho diferente do restante do grupo, porque ele trabalha uma área um pouco mais química, uma área mais com café, então ele vai falar para vocês. Eu, né, que estou como coordenadora local atualmente, que tem uma linha mais na biologia molecular com vírus. Professora Mariana, que trabalha numa linha de biologia molecular e glicobiologia, né, bioquímica com glicobiologia. Professora Joana, que trabalha com vários trabalhos associados com a resposta imune em infecções, tanto virais quanto por parasito. Professor Marcelo, professor Marcelo e professor Johnny foram são os dois que participam do programa desde a criação, né? Na realidade, eles correram atrás para participar da PCN, do SBPQ, e eles continuam no programa. O professor Marcelo foi o primeiro coordenador, e ele trabalha com câncer, né? Com estudos na área de câncer. E o professor Luiz Gione, que foi o coordenador anterior à minha gestão, ele e é atualmente o vice-coordenador, ele trabalha na área de biologia molecular com parasitoses emergentes. E a professora Luísa, que trabalha com a parte de biologia molecular de vírus também. Pode passar. Né? Esses professores, a gente tem a professora Mariana, atualmente orientando 3 alunos, 2 de doutorado e 1 de mestrado. A professora Luísa também orientando 3 alunos, um de doutorado e 2 de mestrado. E os demais professores têm, em média, um aluno, né? Professor Marcelo, uma aluna de mestrado, professora Joana, um aluno de mestrado, eu com um aluno de doutorado. Pode passar. Professor Cristiano como aluno de mestrado e professor Ademário com 2 alunas de mestrado, que são as 2 que entraram recentemente agora no programa, uma vez que o professor Ademário foi o último professor credenciado, ele começou no programa em 2024. Pode passar. Esses professores, né, eles trabalham nas 4 linhas, nas 4 primeiras linhas do programa, a gente não tem ninguém trabalhando na 5ª linha, que foi aceita recentemente. Desses, 7 professores têm trabalho na área de bioquímica e estados patológicos, um professor na área de biotecnologia, e tem 3 professores que trabalham com genética funcional e 2 com mediadores celulares. Pode passar. Bom, esses trabalhos são desenvolvidos com financiamento, né, principalmente financiamento por vários projetos aprovados pela FAPERJ, temos projetos do CNPq, Fundação do Câncer e o próprio IFRJ, que às vezes tem projeto que dá uma bolsa de auxílio aos pesquisadores e ao próprio PMBQPM também, anualmente. Esses trabalhos são desenvolvidos, o Instituto Federal aqui, o Campus Maracanã, ele é um instituto pequeno, então, assim, a gente tem que usar, a gente acaba usando também laboratórios de outras instituições.
né? No IFRJ, esses trabalhos são desenvolvidos no Laboratório de Genética Molecular, e tem uma foto de uma parte do laboratório. Esse laboratório, ele apresenta anexos, pode passar outra. Então, aqui a gente tem um exemplo de um anexo, que a gente tem alguns equipamentos modernos, tem um iSeq aqui, para sequenciamento de nova geração, então a gente consegue fazer algumas coisas. Pode passar. Temos um laboratório de instrumental, que é onde o professor Ademário principalmente fica, onde tem toda a parte de cromatografia, né, de espectrometria, então ele vai falar um pouquinho mais deles para vocês, que é o laboratório Reinaldo Carvalho Silva. Pode passar. Temos o núcleo de ciência biomédica aqui também aplicadas, onde também são desenvolvidos alguns trabalhos. Pode passar. E temos, professores que acabam ficando lotados em outras instituições também, por colaboração, como o professor Marcelo, que fica na divisão de pesquisa clínica no INCA, né, ele desenvolve a parte do trabalho dele lá, e a professora Joana, que fica no laboratório de interdisciplinar de pesquisas médicas na Fiocruz, né, no Instituto Oswaldo Cruz, lá na Fiocruz. Então, ela acaba desenvolvendo o trabalho dela com os nossos alunos aqui, mas principalmente a parte de bancada fica nesses ambientes. Pode passar. Então, temos diversas colaborações nacionais, né, começando pelo Instituto de Bioquímica Médica, que é um parceiro nosso. Aí o IOC Fiocruz, que acabou ficando junto ali, o Instituto de Biofísica Carlos Charas Filho, o Hospital Universitário, porque a gente faz trabalho com pacientes, a Faculdade de Farmácia, o Instituto de Ciências Biológicas da UFRJ, né, a Universidade Federal de Lavras e o Instituto Nacional de Câncer. Também temos parceria com a UF, Universidade Federal Fluminense, que a gente tem que atravessar a ponte aqui para ir para Niterói. E temos colaborações internacionais, né, com Moffitt nos Estados Unidos, entre outras, né, na Austrália, Canadá, e estamos trabalhando para aumentar essa parceria internacional. Pode passar. E por onde andam os nossos egressos, né? Os nossos egressos, a gente, os vários que terminaram o mestrado estão no doutorado ainda com a gente, e alguns em outras instituições, alguns estão com pós-doutorado na Fiocruz e no INCA, também temos alguns trabalhando em empresas. A nossa primeira aluna, né, que se formou tanto no mestrado pelo PMBQ, e que foi a nossa primeira doutoranda pelo IFRJ, ela está atualmente trabalhando na Irlanda, e temos um aluno que fez o mestrado com a gente, e foi fazer o doutorado na Austrália, e está na Austrália até hoje. Temos egressos que passaram para serem professores municipais, e teve uns que, né, principalmente uns que trabalharam com bioinformática, que viram a necessidade de entender um pouco de computação e que ingressaram em novas universidades para fazer novos cursos de graduação para aprimorar e depois voltar para o doutorado. Podem passar. Né? Não, volta. Eu não posso deixar de agradecer todo o apoio que a FAPERJ dá ao programa, tem dado até o momento, né? A gente tem 100% até o momento de fomento de bolsa, além de projetos que a gente aprovou para o programa de pós-graduação, né, que foram projetos destinados a programas emergentes. Então, a gente tem que agradecer. Isso é um ponto atual que preocupa a gente, né, por conta da situação atual da FAPERJ, da possibilidade de mudança de direção, de intervenção. Então, a gente está com um ponto bem preocupante, mas eu não posso deixar de agradecer a FAPERJ por todo o apoio que sempre foi dado aos PMBQBM aqui no IFRJ. Pode passar. Né? E também participamos sempre dos congressos, com a ida dos professores, e praticamente 100% dos alunos sempre indo aos congressos da SPBQ, né? E essa participação se dá principalmente pelo apoio contínuo que o campus Rio de Janeiro, que a direção do campus aqui ajuda a gente no financiamento do auxílio para os alunos, né? Então, eles financiam a passagem e hospedagem para os alunos, e isso possibilita que a gente consiga sempre a SPBQ com praticamente todos os
discentes. Aí vai aparecer algumas fotos, umas imagens, pode só ir passando, né, na SBPQ inicial, em 2015, onde a gente só tinha 2 alunos, tem o professor Dione aqui com seus 2 alunos, aí, 2016, eu não achei foto, mas de 2017, a gente vai começar, a gente já tem um número maior de alunos, né, e professores presentes, pode ir passando, aí em 2017 também, 2018, na SBPQ, 2019, aí teve a pandemia, né, que ficou online, aí vem 2022 presencial, 2023 e 2024 atual, que foi esse ano, onde a gente foi com os alunos e com 5 professores do programa. Dos 8, nós fomos com 5. Pode passar. Como a gente fez 10 anos, né, a gente fez uma comemoração interna dos 10 anos, que a gente tem que agradecer, né, tanto a SBPQ quanto a todos os parceiros que nos ajudaram a estar até hoje no PMBQBM. Então, a gente fez uma comemoração de 10 anos agora em outubro, né, no dia 17 de outubro, e foi uma tarde de homenagens. Então, só umas fotos dessa comemoração para a gente, né. Então, nessa comemoração, o professor Luiz Dione, que participa desde a criação, do APCN, ele fez uma apresentação contando a história do programa aqui no IFRJ. A gente teve participação de 2 alunos falando, né, da sua vivência, 2 egressos de doutorado. Aqui tem uma foto da aluna Gabriela, que foi a última doutoranda que se formou com a gente agora em 2024, e a Gabi passou para pesquisadora na Fiocruz, tá? Então, ela deve tomar posse agora no final do ano. Aqui tem uma foto com a comissão que organizou o evento, né, e os professores homenageados aqui, professor Marcelo, e os professores do programa, alguns professores do programa, pode passar. Aqui foram homenagens que a gente fez, na realidade, a gente também fez homenagem à SBPQ, mas a gente, pela localização, a gente acabou não tendo uma representação, então a lembrança da SBPQ eu tenho que mandar pelo SEDEX para São Paulo, mas então a gente fez um agradecimento tanto à pró-reitoria da época, que é o professor Marcos Tadeu, quanto à pró-reitoria atual, né, que nos apoia, a direção de pesquisa aqui do campus, ao IBQM, né, que foi representado, a nucleadora, que foi representado pelo professor Wagner, doutor Wagner, que é coordenador de pós-graduação do IBQM, representando o Instituto, e a nossa embaixadora, a Russolina, também esteve presente aqui com a gente nessa tarde de homenagem. E os 2 primeiros coordenadores, né, que lutaram para a manutenção desse programa durante esses 10 anos. Pode passar. Então, aqui tem uma imagem do grupo como um todo. Pode ir. E, né, aqui a comissão que organizou o evento, um bolinho que a gente fez em comemoração aos 10 anos, e aqui a lembrança que foi dada para os homenageados. Pode passar. A gente não pode deixar de agradecer, né, as mulheres que coordenam esse programa, né, durante esses 10 anos, né, Helena, Maria Júlia. Então, a gente tem um agradecimento muito importante, porque possibilitou que a gente aqui no IFRJ tivesse um programa acadêmico de mestrado com doutorado, e não posso deixar de agradecer a Márcia e a Cíntia, né. Eu sei que tem outros secretários, mas, assim, meu contato é diário com a Márcia, né, que me auxilia em tudo, então eu tenho que agradecer a ela, e a Cíntia também, com todo o apoio na questão do Sucupira, né, que ela também vai sempre me tirando as dúvidas no preenchimento do Sucupira. Pode passar. Também a gente tem que agradecer, né, eu tenho que agradecer à direção do campus, Rio de Janeiro, né, o professor Marcos Tadeu, que foi o primeiro pró-reitor que apoiou, né, e grudou, e ao Instituto de Bioquímica Médica, por toda a parceria, tanto na oferta de disciplinas, quanto em colaborações, né. Coloquei o professor Robson aqui, que na época, quando foi criado, ele era coordenador de pós, e hoje é atual diretor do Instituto, mas que sempre apoiou a gente, e a professora Russolina, que é a nossa embaixadora. Pode passar. Então, eu queria agradecer, né, a vocês. Então, isso é um pouquinho o programa local. Então, aqui estão, né, a coordenação local, que estou como
coordenadora atualmente, tenho o vice-coordenador, o professor Luiz Gione, o e-mail aqui do Instituto, e o Instagram do nosso programa aqui no IFRJ. Tá? Então, falei rapidamente para vocês como está atualmente o programa aqui, e vou passar a palavra para o professor Ademário, né, professor Ademário Iris. Ele foi graduado em Química, é mestre em Físico-Química e doutor em Química, então ele distou, como eu falei, ele é um pouquinho diferente do restante, né? A gente tem 8 professores, 7 trabalham com estados patológicos, tem o professor Ademário que trabalha com café. Ele é doutor em Química pelo FRJ e fez pós-doutorado na questão com café já na Universidade de Monash, na Austrália. Né? Ele é professor aqui no Instituto de Química Instrumental, tá? Desde 1991, bastante tempo aqui trabalhando com a gente, principalmente trabalhando na parte de cromatografia. Ele atualmente é o coordenador do projeto Café, e que investiga processos de torra e de denominação original do café no estado do Rio de Janeiro. Ele entrou agora no programa, agora em 94, então ele ainda não tem um aluno formado, tá? As 2 primeiras alunas dele entraram no programa, nesse edital de 2024, agora em agosto. Tá? E ele vai falar um pouquinho para a gente aí da sua especialidade. Tá? Obrigada a todos, eu vou fechar aqui. Posso começar? Gente, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Muito obrigado a Juliane pela introdução e pela apresentação, né? Mas para a gente também não perder tempo, eu vou então começar aqui a apresentar um pouco do que foi feito, vai ser explicado ao longo da apresentação, então eu não vou ficar falando aqui inicialmente, vou deixar a apresentação falar por si, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para a apresentação. Bom, então eu vou começar falando um pouco dessa pesquisa em café no IFRJ. Na verdade, ela começa há 10 anos atrás. Eu já tenho 2 alunos de mestrado e uma de doutorado que fizeram pela UF na época, né? Eu fui co-orientador do meu projeto com o professor Aníbal, lá da UF, né? Mas isso vai aparecer ao longo da apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a história e a importância econômica do café, porque eu sei que muita gente não tem ideia, como eu não tinha há 10 anos atrás, do que é o café, né? E, inclusive, falar um pouquinho da cadeia produtiva do café, né? Desde do plantio até a xícara, né? E, no final, eu vou detalhar as linhas de pesquisa. Então, vamos começar. Então, o que já foi feito, né? A gente já trabalhou com fermentação, e a ideia, inclusive, é retomar agora com as alunas que estão entrando. A gente já fez estudos de torra, né? Principalmente na questão de identificação dos voláteis produzidos na torra, né? Tem pedido de patente para um protótipo, para um sensor de torra, e avaliação de estabilidade química de café torrado. Né? A gente também, por conta da fermentação, também fez uma avaliação da incidência de octatoxina, né? E atualmente o projeto maior, né, é o projeto para fazer a denominação de origem de cafés especiais aqui do estado do Rio de Janeiro, que também vai ser explicado melhor mais adiante. Então, assim, o café ele tem uma história curiosa, né, porque ele é uma planta originalmente africana, da Etiópia, que vai para o Iêmen, né? E aí, como o Iêmen fica na Península Arábica, daí o nome de café arábica, mas na verdade a planta original é da Etiópia. A partir do Iêmen, o café vai se espalhar em parte com os próprios árabes e populações muçulmanas, e mais tarde com os holandeses, né? O café vai se espalhar pela Ásia e depois Oceania, vai para a Europa
é plantado no Jardim Botânico de Amsterdã, e de lá vai para a França e para as Américas, né? E chega ao Brasil via Guiana Francesa, né? Eu vou falar um pouquinho agora de como ele chegou na Europa, porque é a partir do consumo europeu que ele vai chegar no Brasil, né? Então, da Etiópia para a Arábia, da Arábia para a Turquia e para a Itália, Áustria, França, Inglaterra, aonde ele se torna uma bebida de grande consumo, né? A primeira cafeteria, né, em Istambul em 1475, e aí daí em diante ele vai para Veneza, tem aprovação papal, porque tinha gente que achava que era uma bebida satânica, porque vinha dos muçulmanos, mas aí o Papa Clemente VIII prova, gosta e libera, e se espalha então, né, para Inglaterra, França, e o Luís XIV ganha um cafeeiro que vai plantar no seu jardim botânico, e desse cafeeiro vai para a Guiana Francesa, Martinica, né, Caribe, né, e depois Brasil. No Brasil, ele chega com o Sargento Palheta, que é o nome de uma cadeia de lojas, né, foi o nome de uma cadeia de lojas de café aqui no Rio de Janeiro. Dali, ele entra pelo Pará, né, originalmente, depois vai para o Maranhão. Do Maranhão vem para o Rio de Janeiro, aonde explode a produção durante o século XIX. O Rio de Janeiro passa a ser o maior produtor mundial de café, né? Com a proibição do tráfico de escravos, o Rio de Janeiro acaba perdendo a posição para São Paulo, né? E mais tarde o café se espalha para Minas Gerais, Paraná e outros estados do Brasil. Teve algumas crises, a mais grave talvez tenha sido a crise dos anos 30, né, por causa da crise de 29, o que acaba até provocando revoltas políticas no Brasil, além do mercado de café. Mas o café segue, né, como uma bebida muito importante. E no Brasil, a gente tem uma grande produção de café em vários estados, né, inclusive na Amazônia, e de cafés de alta qualidade também. O Brasil não é o país que começa a produzir cafés especiais no mundo. Na verdade, você tem vários países, mas o mais conhecido é a Colômbia, né, em termos de cafés de alta qualidade. Mas você tem cafés de alta qualidade na África, na Ásia e, hoje em dia, também no Brasil, e é um mercado crescente, né? E você tem, inclusive, denominações de origem para café já no Brasil. Essas são as 15 denominações de origem existentes. A gente espera que tenha mais 2 pelo estado do Rio em breve, né? Minas Gerais, atualmente, é o estado de maior produção, seguido do Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia, Paraná. E o estado do Rio, que já foi o maior produtor mundial, atualmente é o 8º produtor brasileiro em termos de produção por estado, né? Agora, o Brasil não é só o maior produtor exportador mundial há 200 anos, mas ele também é o 2º maior mercado consumidor de café do mundo como país, né? A região maior consumidora é a Europa, né? Mas em termos de países, os Estados Unidos é o primeiro, e encostadinho nos Estados Unidos é o Brasil, né? O Brasil é o maior exportador, 2º maior consumidor, né? A cadeia produtiva do café, que é extensa, né, gera milhares de empregos, ele tem uma importância econômica enorme, já teve maior, mas ainda é muito grande, né? E você tem uma grande estrutura por trás dessa produção, tá? E o consumo de café é crescente no mundo, tá? Porque ele está ganhando o mercado chinês e indiano também, né? O que gera uma perspectiva absurdamente grande de produção e exportação, né? A questão do café de alta qualidade, que hoje em dia se chama café especial, né? Você tem café gourmet, mas os cafés de realmente mais alta qualidade são os chamados especiais. Essa denominação surge no início dos anos 70, né? E a Starbucks, embora hoje não seja mais conhecida por isso, mas ela teve uma importância fundamental na disseminação do conceito
de café especial e de cafeterias espalhadas pelo mundo, né? Que você tinha a cafeteria, ela é originalmente europeia, né? É o Starbucks que vai pegar o conceito europeu, vai disseminar pelos Estados Unidos e pelo mundo, né? Nos anos 80, você tem a criação da Associação de Cafés Especiais Americanas, que institui um protocolo que depois torna-se mundial, com uma associação também mundial. Hoje em dia, a associação não é mais só americana, né? Até porque tinha uma europeia que se uniu a ela, e depois uma brasileira que se uniu a elas duas. Então, né, e é essa associação que, vamos dizer assim, governa a classificação, institui os protocolos e controla, inclusive, quem é credenciado para protocolar esses cafés, né? Então, um pouquinho agora da cadeia produtiva do café, né? O café, ele é uma planta, né? Então você tem que ter preparo de solo, plantio, cuidado agronômico, colheita, pós-colheita, que no café é importantíssima, né? E os processos de secagem e beneficiamento, sem os quais você não tem o café de alta qualidade, ele tem que ser beneficiado, bem estocado. A torra, que é um processo super complexo, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Tem a questão da comercialização, que não é muito a minha praia, óbvio, né? Mas que é, obviamente, importante para a produção de café. E todas as questões de preparo, que até hoje a gente também não abordou muito, né? Mas que tem até pesquisa sobre preparo de café e por que tem tantos métodos diferentes, né? De preparo do café para o seu consumo como bebida, né? É usual dizer, né, que o café é a segunda bebida mais consumida do mundo, né, porque a primeira é a água, né? Então, na lavoura, né, você tem que ter tecnologia, né, para manejo, preparo de solo, para estratégia de nutrição, adubação, escolha do tipo adequado de café para aquela região e questões de altitude e clima, né? Inclusive o café chamado arábica, que é considerado de maior qualidade, ele gosta de altitude, né? E o café robusta ou canéfora é um café para altitudes menores, por isso que ele é mais plantado na Amazônia, na África tropical, né? Aqui só para ter uma ideia, né, da planta de café, muita gente não conhece, né? Plantações de café que quem viaja vê, mas às vezes não sabe que é café, né? E o agricultor é que vai, né, finalmente definir a variedade que ele vai plantar e gerenciar isso, né? Obviamente, a florada do café é que vai ser super importante para determinar o crescimento dos frutos e o sucesso da produção, né? Por exemplo, se você tiver uma seca logo depois da florada, você pode acabar não tendo fruto nenhum, porque as flores podem morrer, né, e não chegar a acontecer a frutificação, né? No Vietnã, por exemplo, você teve uma seca tão forte que matou até os pés de café, e por isso o preço do café está dando uma subida louca no mundo esse ano, né? Aqui um exemplo de florada, eu acho muito bonito, inclusive, a florada do café, né? E na colheita do café, ela pode ser manual ou mecânica, né? Os cafés, quando plantados em regiões de maior inclinação, normalmente você vai ter que apelar para a colheita manual ou semi-manual, né? E os cafés plantados em região de planície, de altitude ou não, né? Por exemplo, o Cerrado Mineiro, o Cerrado Goiano, tem café arábica de altitude, mas que é colhido com maquinário, porque são planícies ou planaltos, melhor dizendo, né? Onde você consegue usar a parte mecânica bem, né? Mas com café arábica, porque você está a 1.000, 1.200, 1.400 metros de altitude, né? Então, esse café colhido no momento certo vai para o tratamento pós-colheita, que pode incluir fermentação ou não. Tem todo o processo de secagem do grão depois, né? E a parte de limpeza e beneficiamento, né? Então, como eu disse, você pode incluir a fermentação. Você tem que separar o café verde do maduro e do super maduro, que é chamado de boia, né? Todo cafeicultor no Brasil chama o café super maduro de boia.
porque ele boia na água, e ele é separado por flotação, por isso o nome, né? Mas toda a produção é aproveitada, inclusive o verde, tá? Embora o café maduro é que vai dar origem ao que a gente chama de café especial. Mas já nesse processo pós-colheita, você pode secar o café com casca ou sem casca, tá? E mesmo no sem casca, eu coloquei duas variedades de descascamento, né? Que é o descascamento mecânico ou o descascamento por imersão em água, e aí depois de algumas horas a polpa solta, né? Então isso é chamado de cereja lavado, porque café cereja é o café maduro, né? E cereja descascado é o que é descascamento mecânico, tá? E o natural é quando ele seca com casca e tudo. Esses termos são muito usados pelos cafeicultores. Mas você tem outras coisas intermediárias. Você tem o honey, por exemplo, que é um de café semi-descascado, né? Enfim, tem várias variações aí, essas são as três principais, tá? No tratamento pós-colheita. E isso tudo, inclusive, é objeto de pesquisa no mundo inteiro, tá? Principalmente, obviamente, para quem produz, né? Aqui tem algumas máquinas que são usadas, tá, para fazer essa separação. Ali a máquina do lado esquerdo é a máquina que faz a separação por flotação, e do lado direito é a máquina que separa o café verde do café maduro, né? O café verde não passa pela grade e o café maduro passa já descascando, tá? Então, e você tem, inclusive, toda uma indústria brasileira de produção dessas máquinas, localizada principalmente em São Paulo, mas com alguma coisa em Minas Gerais também. Não sei se tem no Paraná, mas eu tenho certeza que em São Paulo e Minas Gerais tem fábricas desse tipo, né, desse tipo de maquinário. Por fim, o café vai ser secado, ou natural ou descascado, em terreiro suspenso ou em secador mecânico. O terreiro tradicional, né, secular, hoje em dia não mais em terra, mas principalmente em concreto, né? E o secador mecânico são usados para o secamento de maneira geral, e o terreiro suspenso normalmente é usado só para o café maduro. Eu nunca vi nenhum produtor usar terreiro suspenso, que é mais caro, né, tal, a demanda mais trabalho, né, para produzir o café. Não vi ninguém usando isso para café que não seja o café maduro, o café que vai dar o café de maior qualidade, tá? Mas o secador mecânico também é usado, às vezes até em conjunto com o terreiro, né, para acelerar o processo de seca, tá? O terreiro suspenso, como você seca o café por cima e por baixo, né, ele costuma secar um pouco mais rápido, mas ele é sempre usado para o café de alta qualidade, tá? E, por fim, depois do café seco, você vai retirar qualquer mistura que tiver de galho e pedra, tem máquinas que fazem isso. Você vai remover o pergaminho, que é uma película que envolve as sementes, que você precisa tirar no final, né? Esse pergaminho vai ser normalmente tirado na propriedade, porque essa casca vai ser muito usada para fazer compostagem, né? O café, o de alta qualidade principalmente, é separado por forma e tamanho, porque isso melhora a torra. Você torrar café de mesmo tamanho e forma, torra melhor, ou você consegue torrar melhor do que café todo misturado. E também tem máquinas para tirar o grão defeituoso, embora isso possa ser feito também manualmente, né? Por fim, você vai torrar o café, né? E aí você tem torradores de todos os portes que você imaginar, tanto para torrar grama quanto para torrar tonelada. Aí está um exemplo de torrador intermediário, né? Da fábrica que patrocinou, em parte, né, um dos projetos anteriores à minha entrada no programa. Aí a foto que tem do experimento que foi feito na fábrica, né, lá em Manhuaçu, na fábrica da Átila. E, por fim, você chega na comercialização, que é importante dizer que o café pode ser comercializado de 3 maneiras, né? Ele pode ser comercializado cru,
E aí esse é o comércio internacional do café, porque o grão cru ele dura mais de ano, né? Então dá tempo de você transportar ele por navio, por exemplo, né? E aí todo o país exportador de café, com exceção de um, exporta o grão cru, né? E você pode vender o café, e hoje em dia está se tornando mais comum, torrado em grão, que aí você moe ele em casa, e eu recomendo, tá? Você tem certeza que está moendo café, ou ele pode ser vendido já moído, né? E aí é importante que ele esteja em embalagem a vácuo, porque uma vez moído ele perde muito rapidamente as suas propriedades de sabor e aroma, né? Então, é por isso que o café não é normalmente exportado torrado, porque mesmo ele em grão, ele dura um pouco mais, um mês ou dois, né? Mas e ele já moído em 24 horas, ele perde muito sabor, né? Então, quase ninguém exporta o café torrado, com exceção da Alemanha, né? A Alemanha é o único país do mundo que exporta quantidades colossais de café torrado. Por quê? Porque ela é um dos grandes produtores de torradores, né? Os torradores alemães são famosos no mundo inteiro, né? Então ela tem uma grande indústria de torra, e aí ela exporta para o maior mercado do mundo, que está do lado dela, que é a Europa. Então ela é o maior exportador mundial de café torrado, né? Aqui, então, você tem os métodos de preparo, que eu coloquei 5 deles na foto, né? Que aí tem todo um mundo. Se você entrar em qualquer cafeteria, você pode ficar horas ouvindo lá o barista explicando como ele produz e por que ele usa determinado tipo de modo de preparo e como é que ele muda a moagem, mais moído, menos moído, para o café expresso, para o café de coado em pano, para o café prensa francesa, cafeteira italiana, enfim, não vou entrar muito nos detalhes, mas, né, tem dezenas de métodos diferentes, literalmente, hoje em dia, de você preparar café, e inclusive campeonatos mundiais. O último campeão barista mundial foi brasileiro, né? E para isso, né? Bom, como é que o café chega no IFRJ, né? De uma maneira muito não intencional, muito casual, eu diria, né? Eu sou nascido na Serra do Caparaó, eu sou de Manhumirim, que é uma cidade do lado mineiro da Serra. A Serra do Caparaó eu recomendo visitar, não é porque é minha terra não, mas tem um parque nacional maravilhoso, muito bonito. E como eu saí de lá bebê, eu quis voltar, né, conhecer a minha região como turista, né? Fui 2 vezes do lado mineiro e finalmente fui pela primeira vez, na terceira vez, do lado capixaba da Serra. Fiquei hospedado na pousada Vila Januária, que é uma fazenda de café. Conheci a Cecília e o Ricardo, né? E que eles começaram a me apresentar o mundo do café, que eu absolutamente não conhecia, apesar dos meus avós terem sido plantadores de café no sul do Espírito Santo, meus avós maternos, né? Mas eles vieram para o Rio de Janeiro por causa da crise do café dos anos 30, né? E eu não tinha a menor memória da produção de café, né? Minha tia, irmã da minha mãe, falava que eles tinham tido uma fazenda de café, mas ela tinha saído criança, a minha mãe quase bebê, né? Então eu não tinha nenhuma memória disso, né? E aí a Cecília, principalmente, né, vai começar a me falar sobre isso, e enquanto eu explorava o Parque Nacional, ela também me apresentava aos produtores da região, me fazia visitar algumas fazendas vizinhas que já tinham maquinário e me fizeram ficar encantado, né, com a produção de café e toda a tecnologia envolvida, né? E aí fiz amizade com os produtores e eles me contaram a história do café fermentado, por acaso também, na safra daquele ano na região, e que tinha ficado muito bom, e que eles mesmos não imaginavam que o café podia fermentar por 4 dias na plantação, esquecido num saco plástico na plantação, e ficar bom, né? E aí eu falei, isso dá um projeto. E eles falaram, dá, e a gente te apoia. Não só apoiaram, como eu descobri que tinha um edital do CNPq quando eu voltei de viagem,
eles disseram que entrariam comigo no projeto, a gente aprovou o primeiro projeto do IFRJ com café, que era para estudar a fermentação. Está em inglês aí, porque eu peguei a minha apresentação lá na Austrália, né, quando eu fui apresentar lá, né, no pós-doutorado, aí eu aproveitei, né? E aí está dizendo que a gente pegou a fermentação como uma opção de tratamento pós-colheita, né? A gente queria descobrir quais eram as condições que evitariam, né, uma fermentação ruim e que poderiam até melhorar a qualidade do café, e que esse café fermentado, inclusive, teria sabores diferentes, flavors diferentes, né? O que o consumidor do café de grande qualidade também busca, né? A gente tentou um pouquinho dessa parte de caracterização dos micro-organismos, né? Mas eu não vou dizer que é a parte que a gente teve mais sucesso, não. A gente chegou a fazer alguma caracterização, né? Mas não é a minha especialidade, eu tive que recorrer a outros especialistas, né? E é uma área que, inclusive, eu acho que está aberta para o pessoal da microbiologia, se quiser trabalhar, e isso em vários lugares do Brasil poderia ser feito para caracterizar os micro-organismos naturais que podem produzir fermentação espontânea e benéfica ao café, né? Então, o que a gente fez, né, depois do projeto aprovado, foi reunir com os produtores, né, lá em Pedra Menina, que é um distrito de Dores do Rio Preto, que é um município da Serra do Caparaó, no Espírito Santo, né? E aí fomos estudar o café fermentado. A gente fez um planejamento experimental multivariado, que era uma coisa que eu tinha estudado, né, antes e durante o meu doutorado, e aí apliquei lá para a gente conseguir medir quais variáveis seriam importantes nesse processo, se elas teriam correlação ou não entre si, né, e quais teriam, e até fazer uma modelagem empírica, né, dessas variáveis e do processo, né? Eu gosto de dizer que o planejamento experimental multivariado ele depende muito de quem trabalha no processo, porque você só consegue fazer um bom planejamento se você já tem os conhecimentos básicos do comportamento dessas variáveis, né? Então, eu digo que essa experiência prévia ela é o norte, sul, leste e oeste, né, do teu planejamento, e que aí você vai aplicar a matemática, né, para tentar mostrar uma direção, né? Então, a gente conseguiu fazer esse planejamento com muito sucesso, né? Até hoje, os produtores do Caparaó fazem café fermentado, exportam para a Austrália, para o Japão, para a Europa, né, Estados Unidos, né? A gente descobriu que esse café podia até ter as mesmas notas dos melhores cafés da região, que são cafés hoje afamados mundialmente, né? E então, mesmo um café fermentado, mesmo que ele tenha a mesma nota, ele não é igual, ele no paladar ele é muito diferente, né? E isso é uma maneira de você arrumar mercado, né? O processo, principalmente esse processo espontâneo com as leveduras naturais, era economicamente viável, era muito barato de fazer, né? Embora ele era muito local, ou seja, numa outra região, a gente teria que refazer o estudo para encontrar as melhores condições. A gente encontrou as condições para o Caparaó e eles produzem até hoje nessas condições que a gente determinou na época, que depois, inclusive, eles mesmos desenvolveram algumas variações. Teve filhos de produtores que fizeram graduação em cafeicultura, tem no Instituto Federal do Espírito Santo, e aí desenvolveram alternativas para o processo original, tá? Esse aí foi o trabalho que a gente apresentou num congresso na época, tá? Para a gente saber a questão de segurança alimentar, né? A gente foi determinar a ocratoxina, que é uma toxina que já tem histórico, né, no mundo do café. No Brasil nem tanto, mas ela é muito perigosa, né? Então a gente fez os testes para a ocratoxina, né?
foi parte do trabalho da Michele, né, que eu orientei no doutorado, e aí a gente foi convidado a fazer um capítulo desse livro que foi publicado esse ano, né, que acabou de ser lançado, sei lá, mês passado, né. Então, isso aí é o projeto de Torra, né, algumas fotos, e aí a gente fez a mesma coisa, fez o planejamento multivariado, pegou as variáveis de Torra, discutiu com os fabricantes, né, o fabricante, né, que nos apoiou bastante, e lá na Austrália a gente a gente fez um sistema para fazer o rastreamento da evolução química dos gases durante a torra, né? A torra é um processo extremamente complexo, porque você passa de um processo endotérmico para exotérmico. As reações químicas dentro do grão, elas são extremamente complexas. Você tem perda de massa, mudança de tamanho, né? Então é um processo muito, muito complexo. Você não tem uma boa modelagem, inclusive, nem por engenharia química, por exemplo, as modelagens normalmente não conseguem reproduzir, né? E o pessoal usa muito temperatura e cor, mas que elas são medidas indiretas, né? A temperatura não é uma medida direta da torrefação, que vai depender da umidade do grão, da densidade do grão, do tamanho do grão, né, para a evolução dessa temperatura. E a cor também depende da variedade. Tem variedade que fica mais escura ou fica mais clara com a mesma torra, né? Então, não são medidas diretas. Por isso, a ideia de estudar a evolução dos voláteis, né? Porque a evolução dos voláteis ela seria diretamente ligada à evolução da torra, né? Então, a gente fez uma torre de controle repetida 3 vezes ao dia, durante os 2 dias desse experimento. Do lado embaixo, à direita, são as várias torres que a gente fez, variando, né, as condições de torra. Aí a gente viu as influências na parte operacional de cada variável, né, da variável de controle e as variáveis de resposta. Fez isso também para a questão da resposta sensorial, e no caso a gente usou um café extremamente homogêneo, era de um mesmo produtor, de um mesmo lote, todo ele catado, sem defeito, todo ele de peneira 16 acima, só variando as condições de torra, e a gente viu a influência das variáveis, tanto a influência direta como a influência em correlação, né? Dá para ver que a questão do combustível e do tempo depois do crack, para quem não sabe, o café estoura que nem pipoca quando você torra, né? E isso é super importante, tá? Então a gente viu isso, a relação dessas variáveis com o sabor, né, e o aroma, né, seguindo a modelagem da Associação de Cafés Especiais, né? Aqui são as equações que a gente obteve, né, que indicavam a importância dessas variáveis, pelo menos para aquele tipo de variedade de café que a gente usou, né? As conclusões que a gente chegou, não vou detalhar, né? Mas, caso se alguém quiser perguntar, depois a gente pode falar, né? Mas a gente conseguiu achar algumas correlações. Eu fiquei muito feliz porque o que a gente achou ia ao encontro e não contra, né? E ao encontro do que os mestres de torra falavam, ou seja, a gente achou o que era mais importante, o que era menos importante, algumas correlações que profissionais de torra falavam para mim, né? Que eles usavam aquele tipo de insight, né, para tentar controlar o processo. E aí a gente achou esses insights, já agora de uma forma um pouco mais matemática, durante as nossas medidas, né? Então, aqui está um apanhado, né, do que foi feito até então, né? Ali o planejamento da parte do lado esquerdo em cima, o planejamento da parte de fermentação, o Bruno da Academia do Café, que é uma empresa de Belo Horizonte, que ajudou demais a gente na parte de classificação física e sensorial do café, e apresentou o nosso trabalho na Europa, porque ele vende café, né? E aí ele fazia parte do projeto.
ele ia para a Europa, eu falei, Bruno, você vai apresentar o nosso trabalho lá no Congresso. Ele, eu? Eu falei, você, né? Você já vai para lá, cara? Pois você faz parte do projeto. E, bom, Austrália. A gente, na verdade, fez 2 tipos de experimento na Austrália. A gente fez um experimento em que a gente coletava os gases por absorção em cartuchos e depois dissolvia esses gases num cromatógrafo bidimensional, que é uma das especialidades do laboratório do Philip Marriott lá na Monash University, né? Então a gente usou, né, essa parte lá, né, que inclusive eu já tinha trabalhado no meu doutorado, com cromatografia bidimensional, a gente aproveitou para fazer, e aí saiu inclusive uma publicação usando esses dados, né? Mas isso foi feito junto com o Fábio, que é professor atualmente da Universidade Federal de Viçosa, e estava fazendo o doutorado de sanduíche dele lá, na mesma época, né? O Fábio foi meu aluno ainda no curso técnico, há vários anos atrás, e eu tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar com ele lá na Austrália, e esse trabalho, então, foi feito junto com ele, né? E aí, o meu trabalho era tentar fazer a amostragem direta, né, dos gases de torra. A amostragem direta ela já foi feita por infravermelho, por acústica do crack, né, do pipocar do café, por narizes eletrônicos, por espectrometria de massa direta, que eu considero o melhor trabalho, né, feito pelo grupo do Ieretzian, que é um pesquisador da Nestlé, né, mas que é um processo extremamente caro fazer por espectrometria de massa direta, embora eu considere o melhor trabalho de todos, né? Então eu queria obter resultados semelhantes, mas usando um sistema muito mais barato, né, de cromatografia a gás, mesmo que com espectrometria de massa, que seria o melhor, mas que eu não cheguei a fazer. Eu fiz só a parte de montagem do sistema cromatográfico, né, mas que seria muito mais barato e poderia analisar, inclusive, qualquer volátil, né, ou semivolátil. O experimento do Ieretzian, por exemplo, ele só via moléculas até massa 300. E aí, no meu experimento, teoricamente, eu poderia ver qualquer volátil ou semivolátil. Então, no experimento que foi concebido para o pós-doutorado, eu fazia uma amostragem direta do torrador por meio de uma linha aquecida e uma válvula, onde, por uma bomba de vácuo, eu puxava uma pequena porção dos gases do torrador, e aí, quando a válvula girava, eu injetava diretamente no cromatógrafo a gás. Esse sistema foi montado lá na Monash University. Eu sou doido para remontar ele aqui no Brasil, porque eu acho que ele pode trazer muita informação sobre o processo de torra, né? Então, aqui estão as válvulas, né, que elas já são comerciais, eu conheci ainda na minha época de graduação, né? Eu fiz um estágio no Centro de Pesquisa da Eletrobras, onde eles usavam esse tipo de válvula, então isso já tem quase 40 anos. Então, eu sabia que existiam essas válvulas, lá na Austrália eles tinham, né? E aí eu usei para montar esse sistema de amostragem, e aí eu produzi esses cromatogramas ao longo da torra, né? Eu podia escolher o momento da torra e amostrar, né? E produzir o cromatograma para cada ponto da torra. Então, na verdade, o trabalho, que foi de um ano só, foi a montagem e a obtenção desses resultados, provando que daria para montar um sistema muito mais barato e, ao mesmo tempo, extremamente efetivo de você acompanhar o processo de torra em termos da evolução química dos gases, já que a cromatografia permite separar as substâncias. E aí, se isso estiver conjugado a um espectrômetro de massas, e essa conjugação é mais barata, muito mais barata do que a espectrometria de massas direta, né, poderia render N trabalhos de caracterização de torra, né? Mas, por enquanto, ficou só na montagem e na obtenção dos resultados primários, né? Aqui é uma foto lá do grupo da Austrália, obviamente não era todo mundo que trabalhava com café lá, né? Eu e o Felipe, à direita embaixo, já tínhamos trabalhado com café, né? O Fábio está lá na esquerda, do lado em cima, né?
Os demais, todos eles, a gente teve bastante contato, a gente tem um grupo de Zap até hoje. O Chadim e a Iada, que estão de preto atrás de mim, ajudaram na montagem dos sistemas bastante, né? E o Sharif, que está de vinho lá do lado do lado direito, né? Eu acabei publicando um trabalho com ele por causa de um envolvimento, de uma modelagem que eu tinha feito matemática do sistema bidimensional, e aí ele acabou utilizando no trabalho de doutorado dele e no artigo que ele publicou, e eu verei qual é o autor do artigo, né? Projeto atual. Tem todos esses parceiros que estão aqui, tá? A gente quer caracterizar a denominação de origem, que é um conceito que existe hoje não só para vinho, onde ele nasceu no vinho do Porto Português, mas também para vários outros produtos, como queijo, né? Como laranja, né? E para café, né? Tem uma legislação específica do Brasil para isso, mas no mundo inteiro existe, né? E a gente tem 3 projetos aprovados que estão trabalhando juntos, tá? E a gente tem o apoio do Sebrae, que começou esse diagnóstico ainda em 2020, né? E o apoio da Associação de Produtores do Estado do Rio de Janeiro, né? A gente quer ter o selo de qualidade pela denominação de origem, porque isso aumenta rastreabilidade e confiança, pode ajudar a valorizar o produto do café especial brasileiro, né? E ajudar a incrementar turismo, etc., né? Aqui está o artigo do Código de Propriedade Industrial. A ASCARG é a Associação de Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro, né? Aqui são as regiões de interesse, né, que vieram pela avaliação do Sebrae, né? As cores mais escuras são os municípios produtores de café no estado, e aonde a gente está fazendo a investigação. E em rosa são municípios que têm alguma produção de café na região serrana, pequena, eu diria, mas que, como eles estão inseridos na região, né, eles também estão sendo caracterizados, né? A gente tem algumas etapas de levantamentos que já estão sendo feitas ou já foram feitas, né? A gente já fez a amostragem, análise sensorial, está esperando consertar o equipamento do laboratório para a gente ver o perfil químico do aroma. Já estamos fazendo publicações em relação aos dados que já foram retirados, né? Aqui são algumas fotos, né, que mostram a parte de caracterização física e sensorial. O processo que a gente usa é usar uma fibra que absorve o aroma do café, né? E depois, mais tarde, é introduzida no cromatógrafo a gás, e aí a gente consegue fazer a análise do aroma, né? Opa. E caracterizar, né, por espectrometria de massas, cada substância, e depois usar análise de componentes principais para ver semelhanças e diferenças entre os diversos cafés produzidos no estado do Rio de Janeiro, né? Tem que falar dos parceiros, que são vários, né, e que estão ajudando muito, né? O Instituto Federal do Espírito Santo, por já ter encabeçado um projeto desse tipo lá no Espírito Santo. O Instituto Federal Fluminense entrou com um projeto próprio, mas que se agregou a gente. A Emater tem sido vital, né, na parte de coleta de amostras e contato, né, com os produtores. Eles têm todos os produtores do estado do Rio de Janeiro catalogados, né? O Sebrae, obviamente, né, fez aquele estudo inicial, ajuda a divulgar, ajuda a promover eventos. A gente tem solicitado bolsas. Novamente, como a Juliane falou, a FAPERJ é a grande financiadora, junto com o Sebrae, mas a FAPERJ principalmente, tá? Essas aqui são as atividades que a gente já fez, né? No primeiro ano do projeto, a gente já está entrando no segundo ano, né? O projeto é de 3 anos, né? No meu projeto, pelo menos. Aqui, no segundo ano, já são as atividades planejadas e algumas em andamento.
eu deixei os espaços em branco, porque são coisas que já foram feitas no ano 1 que não vão se repetir, né? Então, a gente espera alcançar pelo menos 2 regiões passíveis de DO, fortalecer o arranjo produtivo, estabelecer pelo menos mais um centro de beneficiamento, que já existe na região noroeste. A gente está inaugurando semana que vem um centro de beneficiamento financiado pelo projeto no município de Bom Jardim, na região serrana, né? E a gente espera, então, estabelecer certificações, padrões de qualidade. Tem a proposta de um centro de estudos, né? A gente vai estabelecer a proposta, né? E, obviamente, a gente está fazendo as publicações adequadas e, no final, espera fazer o registro no INPI, né? Aqui é uma descrição rápida, também não vou detalhar muito, né? Vou mostrar algumas fotos. Aqui são os relatórios das empresas contratadas na parte de levantamento de demanda de mão de obra no Estado e a localização geográfica da produção, e a mesma empresa está fazendo o levantamento histórico, ainda não está concluído, né? O levantamento histórico é importante, inclusive, para ações de turismo posteriores, né? Aqui são fotos do que já aconteceu, né? A foto à direita em cima é a fábrica de onde a gente comprou as máquinas do centro de rebeneficiamento, lá no estado de São Paulo, né? À direita embaixo é uma foto que a Juliane já mostrou do nosso laboratório, né? E a parte de análise sensorial e as reuniões que a gente já teve com produtores e as instituições parceiras, né? Aqui é tanto o galpão quanto a estufa de secagem que foi construída e está sendo usada durante as safras, né? Aqui é o galpão que já está praticamente concluído, do lado esquerdo em cima. Do lado direito, uma visão melhor da estufa da região serrana, já toda fechada, mas ela pode ser toda aberta, como mostra a foto no meio à esquerda, né? Ali uma amostra de café que foi processada mais tarde, como mostra a foto embaixo. A caravana do ano passado na Semana Internacional do Café, que é a feira mais importante do Brasil. Ali a caravana que foi do pessoal da região serrana, né? Aí nessa foto não tem o pessoal da região noroeste, mas que é a maior região produtora do estado, né? Ali uma foto da construção do galpão, né? Aqui alguns detalhes da reforma, que é, na verdade, o que mais gastou dinheiro do projeto até agora, né? Foi a reforma desse galpão. É um galpão cedido por um produtor. Era um galpão originalmente para criação de aves, frangos, né? E aí foi transformado no galpão de beneficiamento de café, né? Com as máquinas, aqui é a planta baixa das máquinas. Aqui são as máquinas que foram compradas e já estão instaladas. Está faltando só a seletora de defeitos, né? A catadora eletrônica, né? Que o pessoal chama, que vai ser instalada segunda-feira agora, e para inauguração agora no dia 8. Né? A gente também restaurou um caminhão de beneficiamento que faz a pilagem, que é a retirada do pergaminho, e normalmente essa pilagem deve ser preferencialmente feita na propriedade. Então esse caminhão carrega uma máquina de pilar para as propriedades, aí faz a pilagem na própria propriedade, né? Quando o produtor é pequeno ou médio e não tem a piladeira comprada, né? Porque se ele vender o café sem pilar, que o pessoal chama de café em coco, o preço é bem menor, né? Então a ideia é a gente ter um caminhão piladeira que vá nas propriedades, o cafeicultor pague pelo uso, óbvio, né? Isso aí não é de graça, mas aí fica muito mais barato do que ele comprar uma máquina e ele consegue um preço melhor pelo café dele, né? Aqui mais detalhes do terreiro suspenso, da estufa que foi construída na região serrana, né? Do processo de análise sensorial, né? Feito lá no Espírito Santo. Os resultados em tabela, né? A gente vai processar isso por
análise de componentes principais, né, para ver semelhanças e diferenças, vai fazer uma estatística dos descritores sensoriais, né, aqui uma planilha, também não vou entrar em detalhe, não posso deixar de falar dos parceiros do projeto, tá, gente? Então, esse é o maior projeto que eu já fiz até hoje, né? A ideia com esse projeto, então, é melhorar a produção de café do estado do Rio de Janeiro, né? As alunas que entraram agora, né? A ideia é retomar a questão de fermentação, agora no estado do Rio de Janeiro, porque isso foi feito na região do Caparaó, né? Que ela é a divisa de Minas Gerais e Espírito Santo, e foi caracterizada para a produção de lá, né? Então, a ideia era a gente estudar os processos fermentativos aqui no estado do Rio e estabelecer condições, a princípio, na região serrana, porque a gente já tem parceiros lá, já tem produtores que querem desenvolver a parte de fermentação, né? Até em função do sucesso que foi lá no Caparaó. E na região noroeste, né, do estado, a gente também tem propostas, embora é uma região mais distante, né? Tem um produtor que disse que queria até fazer o mestrado, que ele é engenheiro químico, e para ele desenvolver o processo fermentativo lá na região dele, lá no Alto Noroeste, né? Mas isso ainda não aconteceu, né? Mas as alunas que entraram agora, a gente já está em contato com os produtores, elas vão na inauguração que vai ter no fim da semana que vem, e aí eu espero apresentá-las aos produtores que querem fazer a parceria para desenvolver processo fermentativo para café agora no estado do Rio de Janeiro, né? Desculpem a longa exposição, né? Mas eu queria dar uma ideia, primeiro, da questão da tecnologia do café, e segundo, né, de todo esse trabalho de 10 anos que já vem sendo desenvolvido e que agora eu tenho a felicidade de desenvolver dentro do PMBQBM, né? Obrigado pela atenção, e eu estou tão aberto a perguntas se ainda tiver tempo para isso. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda, né, para falar, para algumas dúvidas, né? Não tem muito tempo, né, pelo avançado da hora, mas eu fico, né, assim, muito feliz, né, e agradecido a Demário pela oportunidade de nos apresentar ao mundo e à ciência do café aí, pelo menos para mim, né, uma novidade mesmo. Então, uma satisfação imensa. E aí eu deixo, né, aberto, né, para quem desejar fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, né, para que possa apresentar ou colocar aqui no chat, né? Thales, o Nordeste produz café em Pernambuco e no Ceará, e na Bahia, tá? Produz também aqui no Rio Grande do Norte, aqui na Serra de São Miguel, mas é um campo... Também nem sabia. Esse eu não sabia, não. Não é tão grande assim, mas puxar a sardinha pro meu. Enfim, temos então, algumas aqui. Jennifer, pode ficar à vontade. Boa tarde. Tudo bem? Bem, Jennifer. Eu, na verdade, meu ex-orientador, né? Eu formei, terminei o doutorado no final do ano passado, e meu ex-orientador me enviou aí o link, porque ele sabe que agora a gente está trabalhando com café, e eu achei assim, interessantíssimo a proposta, né? Você falou aí, eu já tenho um pouco de conhecimento também. E queria saber, assim, se existe proposta, por exemplo, para um pós-doc, já que eu já tenho um doutorado, agora eu já tenho que subir o nível, né? Bom, eu fiz o pós-doc lá na Austrália, né, para desenvolver aquele sistema que eu mostrei, né? Eu acho que é possível, sim. É possível, sim. Eu, por exemplo, adoraria ter um colaborador na parte de microbiologia, né? Para essa parte de fermentação, né? Que seria
Tem uma professora em Lavras que já fez algumas caracterizações de microbiota nativa, né, natural de café. Mas isso é um mundo, cara, e está pouquíssimo explorado. Está sendo usado, né, já, e vendido, né, o produto, mas ainda não tem caracterização, não, bem feita, não. Né? Eu tô tentando lembrar, tem um produtor, Luiz Paulo, não sei se já ouviu falar, é um gigante, né? E ele já tem a cepa que ele usa lá na fazenda, ele já trabalha com esse método de fermentação. E você falando, né, eu vou enxergando tudo. Eu tive café aqui, que o mesmo café, o natural, dava 85 pontos, o fermentado dava 88, com notas totalmente diferentes. Só quem entende, conhece, sabe, você vai falando, eu fui enxergando tudo aqui que a gente faz. Não, e aquela história, eu não sei se o Luiz Paulo faz assim, né, mas tem gente que inocula, né? Não foi o que eu fiz, né? Eu peguei a microbiota nativa, tá? Que é mais barato. Sim, é exatamente isso que ele fez. Ele conseguiu. Ele fazia sempre o processo de fermentação. E aí ele conseguiu fazer o isolamento. E hoje ele tem essa bactéria, né? E ele adiciona hoje. Entendi. Entendeu? E aí ele faz um controle. Eu sei porque chamou muita atenção um sensorial de iogurte de morango, que é característico da cepa da fazenda dele. Mas hoje ele inocula, que eu acho que é um processo um pouco mais fácil para ele do que esperar o natural, né? E às vezes dá erro. Como eu disse, é um mundo, imagina, você tem uma biota lá com sei lá quantos micro-organismos. Você pode isolar e para tentar controlar ainda mais, né, o processo, né? Então tem um mundo aberto aí, tem uma área de pesquisa gigantesca. Vou anotar seu e-mail direitinho e depois te passo um e-mail também. Tá legal. Quem sabe, né? Uhum. Obrigado pela pergunta. Obrigado e parabéns pela palestra. Obrigado. Luiz, eu tenho também tá com a mão levantada. Olá, Ademário. Tudo bem? Bom dia, a gente se encontrou semana passada, na quinta-feira, lá na FAPERJ, no ato, né? Então, queria parabenizar pela apresentação, foi excelente. Juliane também conheceu um pouco mais dos nossos vizinhos aqui, né, do Rio de Janeiro, então estamos tão próximos e estreitar mais possíveis colaborações aí, né? O professor Ademário falou sobre a microbiologia, né? Eu acho que aqui, infelizmente, um professor aqui do campus não pôde participar, que é o professor Marcel, mas eu acho que na fermentação, RMN, talvez possa ter aí, talvez, uma interação. Vou até comentar com ele para assistir posteriormente a sua apresentação. Eu achei muito, muito interessante, né, e é um tema que tem uma interface com a sociedade, né, já que café é uma coisa insubstituível, né, e a maioria das pessoas, maioria não, né, mas grande parte da população gosta e consome o café, então, e tem muita ciência, né, então acho que nos últimos anos, ainda mais, acho que tem se investido mais em ciência. Então, minha pergunta era mais, assim, de curiosidade mesmo, né, se vocês estão vendo entre as variedades, né, você falou da robusta e arábica, né, eu sei que tem concentrações diferentes de cafeína, né, entre os dois, e se tem outras moléculas potencialmente, talvez, de destaque, de importância, né, em breve até eu tenho um contato com a Cláudia Rezende, do IQ, né, a gente deve eventualmente fazer alguma colaboração para ver efeitos dessas moléculas no metabolismo, né, já que a gente consome muito isso, né, qual é o efeito? A gente fala muito da cafeína, mas será que tem outras moléculas de interesse? Se você sabe um pouquinho mais sobre essa parte, se tem algum projeto relacionado, né, de moléculas interessantes. Não, assim, no que eu desenvolvi lá na Austrália, e que, como eu falei, eu sou ansioso para remontar aqui no Brasil, ainda não consegui, né? Até porque apareceram outras coisas, tal, mas eu acho que a gente conseguiria caracterizar a evolução química da torra enquanto ela está acontecendo,
né? Então, eu acho que esse seria um ponto de partida interessante para você tentar mapear o que está acontecendo dentro do grão, né? E aí tem outro mundo de estudos também, concordo com você. Mas no meu caso, né, e até esse sistema que eu montei lá na Austrália, é porque assim, eu tive a felicidade até, foi acaso mesmo, tá, de conhecer os produtores e fazer amizade com eles. Eu fico, quando eu vou para Bom Jardim, por exemplo, eu fico na casa do produtor, ele me hospeda na casa dele, entendeu? Então, e aí eu diria o seguinte, para você conseguir o interesse do produtor, né, e ele vai te ajudar pra caramba, tá? Mas você tem que também propor para ele alguma coisa que tenha um retorno. Mesmo que não seja uma coisa imediata, né? Mas se você chegar para ele, por exemplo, como foi lá no Caparaó, né? Produzir um café fermentado que tinha um sabor completamente diferente, como foi colocado na pergunta anterior. E que era bom, né? E que tinha acontecido espontaneamente, né? Será que isso dava um processo de produção interessante, né? E aí eu caí de paraquedas, né? Mas o produtor já estava interessado, entendeu? Então, eles fizeram o experimento, na verdade. Eu fiz o planejamento, mas o experimento era feito na propriedade, né? Então, quem fez o experimento para mim foram os produtores, entendeu? Então, assim, eu diria que eu vou muito nessa linha, entendeu? Eu tento ver projetos que têm interesse científico, etc., mas que eu sei que vão ter uma resposta positiva de quem está na cadeia produtiva, né? Por exemplo, a questão da torra. A torra é um processo muito difícil, de controle muito difícil, que não tem uma modelagem bem feita. Então, quando eu cheguei para o fabricante de torrador e disse, vamos fazer um trabalho para modelar as variáveis de torra e ver aonde que elas impactam na qualidade do café, né? O fabricante olhou para mim e falou, legal, vamos fazer. Aí ele abre a fábrica dele, ele pega o mestre de torra dele e coloca um fim de semana inteiro trabalhando junto comigo e com os alunos. Entendeu? Então, assim, eu já trabalhei no que hoje em dia poderia ser chamado de pesquisa pura lá no meu mestrado em Físico-Química, que eu adorei. Aprendi muito, né? Mas também trabalhei no meu doutorado em doping, que é uma coisa extremamente aplicada, né? Mas que usa também muita ciência e muita tecnologia, né? E aí eu fiquei com a ideia muito clara da diferença entre essas duas coisas, né? O mundo do café está aberto a toda uma exploração tecnológica, tá? E que pode gerar dezenas de projetos e com apoio financeiro, tá? Dos produtores, de associações, né? Deles te hospedarem, deles fazerem o trabalho que precisa ser feito para você, desde que você faça uma proposta em que você entenda o problema deles e vá atrás de uma solução que também interessa para eles. Entendeu? Então, é só um alerta que os produtores estão abertos, tá? Desde que você chegue para eles com humildade também, né? Porque quando eu tive a minha primeira reunião no meu primeiro projeto, eles começaram a me chamar de professor doutor. Na terceira vez que eles me chamaram, eu falei, gente, meu nome é Ademário. Para de me chamar de professor doutor. Porque doutor aqui em café são vocês. Na época, então, eu não entendia nada de café, estava começando, era meu primeiro projeto. Eu só tinha conhecido das visitas que eu tinha feito lá, na época que eu fiquei na pousada da Sicília, né? Eu nunca sabia nada de café, os caras me chamando de professor doutor, né? Eu disse, não, doutor em café que são vocês, eu entendo um pouquinho de como montar um experimento. Disso aí eu posso até dizer que eu entendo, mas quem entende de café aqui são vocês. Então vocês vão ter que me explicar como vocês trabalham, para eu entender, para eu fazer uma proposta que vocês vão dizer para mim, Ademário, dá para fazer.
Ou, Ademário, não dá para fazer. Eu fiz 3 planejamentos diferentes. No terceiro, eles disseram para mim. E graças a Deus que eles foram francos, né, nisso, né, de eu conseguir deixar eles à vontade para eles dizerem para mim, não, Ademário, desse jeito que você propôs, a gente não vai fazer, porque não dá. A gente não tem condição de fazer desse jeito aí. No primeiro planejamento, no segundo planejamento, no terceiro planejamento. Legal. Desse jeito dá para a gente fazer. E saiu o primeiro projeto, que eu considero extremamente bem sucedido. Né? Os caras estão exportando esse café, né? Então, mas entendeu? Eu estou só chamando a atenção porque é uma preocupação minha, inclusive, do nosso meio acadêmico. Às vezes a gente viaja um pouco, né? E então eu acho importante saber quando eu vou fazer uma pesquisa pura, legal, bacana, acho muito interessante, fiz, né? Não, peraí, aqui é pesquisa aplicada, então aqui eu tenho que estar preocupado em fazer propostas que estejam dentro do que o meio produtivo está buscando. Luísa e Demar, assim, uma das contas, né, o café tem sido suspenso por alguns, né, gastrologistas, né, por causa de, talvez, de um aumento de refluxo, irritação gástrica, né, Luísa? E, assim, eu tenho uma parte de modelo fisiológico com isso, e a gente percebe que não é só a cafeína, entende? Existem outros metabólicos. Isso também é pouco explorado. Então, assim, Ademário, desenvolver, né, um tipo de café em que esses metabólicos sejam reduzidos pode ser muito interessante, né? Essa pegada no mercado. Né? Ou até tentar entender, Cristiano, qual o processo que gera menos dessa irritação. Sim. E qual que gera mais. Com Por certeza. exemplo, é estudar a fisiologia mesmo da, né? Provavelmente essa parte de fermentação, você pode ter cepas que diminuam, né, consumam essas moléculas que causam irritação, por exemplo. Sim. Uhum. Mas isso não está caracterizado. Nossa, é um campo muito rico, né? Tem... né? É. E olha um mundo de aplicação aí, e com uma pesquisa bastante, como é que eu vou dizer, sofisticada até, né? Sim. Mas que teria um resultado comercial imediato. Bom, Luísa, tem modelo animal, se vocês tiverem interesse, a gente pode mas eu achei conversar, muito, tá bom? muito incrível tudo. Cristiano, quanto tempo? E assim, sempre bom no caso do estado do Rio, eu já estou com todos esses contatos, se tiver mais gente interessada, eu abro as portas, tá? Por mim, assim, eu adoro trabalhar com os produtores, eles são muito objetivos, e se eles compram a tua ideia, eles vão fundo, entendeu? Então, assim, quem precisar, eu faço contato, por mim, né? Ou seja aqui no estado do Rio, seja lá no Caparaó também, que eu, né, posso fazer contato com eles lá também. Né? Bom, gente, tem mais perguntas, né? Agora eu vou assumir aqui um pouquinho a coordenação, cheguei um pouco em cima aqui. Tem mais perguntas, pessoal, para o Ademário, para a Juliene? Bom, foi ótimo, adorei o assunto, o tema, ouvi um pouco da tecnologia, da ciência, essa interface com a sociedade, que realmente é muito bacana, né? Você entender problemas da sociedade ou perspectivas, né, para inovação e desenvolver os projetos. Muito bacana mesmo. Oi, Luzimar. Oi, Luísa. Tudo bem? Voltando, né? Voltando. Juliene também, obrigada, foi muito bacana. Obrigada a todos. Bom, acho que, dado o avançado da hora, né, e não havendo mais perguntas, acho que a gente pode encerrar. Então, Márcia, obrigada pela gravação, em breve vai estar disponibilizado no YouTube, né, para quem não puder assistir. Luísa, como eu falei, eu estou disponível, tá? Assim, se alguém quiser mandar um e-mail, entrar em contato, tá? Eu estou disponível para continuar a conversa, tá? Tá ótimo. Eu acho, como eu falei, os produtores, se você chegar com uma proposta de trabalho interessante para eles abraçam, entendeu? Bacana, então... legal. E na próxima semana, só para relembrar, próxima semana está confirmado quinta-feira o seminário, tá?
que a gente teve 2 consecutivos por causa dessa demanda aí da FAPERJ, e amanhã tem, para quem é do Rio, né, quem puder estar amanhã na audiência pública, né, na LERJ, 10 horas, chamo a todos aí em defesa da FAPERJ, tão importante para as nossas pesquisas, né. E obrigada mais uma vez, Ademário, Juliene, Luzimar, e a todos os presentes. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns, Ademário. Excelente apresentação. Juliane também. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado, Juliane e Ademário. Ademário, coloca no chat, por favor, o seu e-mail, tô que alguém vendo. perguntou.